Vamos até a capital federal, na redação de O Tempo, onde está o editor-chefe Ricardo Correia. Ricardo, muito boa tarde para você. E já te pergunto, recuperado aí desse domingo intenso? Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos os ouvintes. Olha, tô me recuperando aos pouquinhos. Eu acho que eu preciso de uma folga. Provavelmente eu vou folgar amanhã. Mas, assim, basta ver que a minha voz já voltou, pelo menos. Ainda não tá 100%, mas já voltou. Acho que aos pouquinhos a gente vai, já depois de passado, né? Porque não é só o trabalho em si, mas a tensão, né? Se vai dar tudo certo, se nós vamos conseguir fazer a cobertura conforme o previsto, né? A gente fica com tudo isso na cabeça. E quando isso passa, a gente já relaxa um pouco, ainda que esteja cansado fisicamente, fica mentalmente mais pronto, né? Para o trabalho. Sem dúvida, a gente ainda fica um pouco aéreo, mas aos poucos tudo volta à normalidade. Estamos ainda aguardando uma manifestação do presidente Jair Bolsonaro, Ricardo. Alguma ideia se isso vai acontecer hoje ou se realmente vai acontecer nos próximos dias? Ninguém sabe, né? Na verdade, o presidente teria dito já a seus ministros que vai se manifestar em algum momento, mas ninguém sabe exatamente quando. O presidente está conversando só com pessoas muito próximas, né? Ele hoje de manhã saiu do Palácio da Alvorada, foi pro Palácio do Planalto, fez uma reunião lá, ficou a expectativa de que ele falasse lá no Planalto, ele voltou pro Alvorada, não parece estar pronto ainda para falar, né? Não deve ser um momento fácil para ele, obviamente. Ele disputou 7 eleições de deputado federal, disputou uma de vereador, disputou uma de presidente e nunca tinha perdido uma eleição. É a primeira vez que ele perde uma eleição. Então ele não sabe como lidar ainda com a derrota, né? E fica muito claro isso, que ele está ainda medindo como é que ele vai fazer isso. O ideal seria que ele tivesse feito conforme manda a tradição, ontem à noite, né? Por respeito ao adversário e para mostrar, né? Prestigiar o resultado da eleição, né? Mas o presidente Jair Bolsonaro, quando esteve como presidente, descumpriu todos os ritos do cargo, né? Esse é apenas mais um, né? Mas me parece uma postura muito pouco digna, né? Porque que faz com que a sua derrota, que não foi uma derrota tão grande, porque eles estiveram muito próximos, né? A apuração inteira, fique com um ar pior para ele, né? Porque dá essa ideia de mal perdedor, né? Eu não consigo imaginar de maneira alguma, apesar de já ser uma tradição na democracia do Brasil, o presidente derrotado ligar para o presidente eleito, mas eu não consigo imaginar de maneira alguma uma ligação entre Bolsonaro e Lula neste momento. Bolsonaro falando ali, ô Lula, parabéns, tá ok? Não imagino nunca ele dizendo uma frase como essa ao presidente Lula. Mas claro, assim, que um pronunciamento em público, principalmente talvez direcionado aos eleitores, seria muito importante, até porque a base bolsonarista desses 58 milhões de votos que o presidente teve nas urnas, uma votação muito expressiva, não chega a essa totalidade. A gente tem muitos eleitores ali, milhões e milhões de eleitores, que são antipetistas e que ajudaram a formar essa base de 58 milhões. Então, talvez, até mesmo pela sobrevivência política dele como um líder de oposição, ele já teria que ter feito algum aceno a esses eleitores, né? Né? Pelo respeito até por quem votou nele, né? Porque ele nem agradeceu a quem votou nele. Tem muita gente que está esperando a posição dele para digerir melhor o resultado, né? Que está esperando a palavra daquele em quem eles acreditam para dizer, bom, tudo bem, vamos continuar, a luta vai continuar, isso não vai mudar, nós vamos... Né? Como fez agora o Flávio Bolsonaro, foi o primeiro membro da família a se manifestar, reconhecendo, né, a derrota, porque ele diz, vamos erguer a cabeça, vamos continuar, muito obrigado a todos que nos ajudaram e tal. De certa forma, ele mostra uma postura muito diferente do pai. Aliás, historicamente, Flávio Bolsonaro é um integrante da família que tem uma postura mais institucionalizada, vamos dizer assim, né? Mais democrática do que outros, né? Assim, você disse, não consigo imaginar o Bolsonaro ligando pro Lula para dar o parabéns, mas justamente porque é assim, né? Porque Bolsonaro é assim, né? Porque Aécio e Dilma tiveram uma disputa tão feroz quanto em 2014 e Aécio ligou para Dilma, mesmo depois questionando o resultado, ligou para Dilma. Então, assim, é isso, assim, Bolsonaro tem quebrado todos os ritos da democracia, quebrou mais esse. Mas é inevitável, né? Ele tá todo dia publicamente, ele vai ficar sem falar nada até o final do governo, então em algum momento ele vai ter que falar. E aí, quanto mais tempo demora, pior. Eu imagino que em algum momento do dia hoje ele vai fazer alguma declaração, ainda que seja apenas uma nota publicada nas redes sociais, talvez ele não esteja pronto ainda para falar aos microfones, né? A gente não sabe como é que tá a situação física do presidente mesmo, né? O quanto abalado ele tá, mas é importante, não apenas para
arrefecer os ânimos daqueles que ainda estão aí meio desconfiados e tal, mas para agradecer seu eleitorado, né, para respeito àqueles milhões de brasileiros que votaram nele. Eu acho que é o mínimo que se espera daquele que perde a eleição, né? Porque provavelmente, se fosse o contrário, ele receberia também o reconhecimento da derrota por conta do adversário. Sem dúvida, e a gente já teve manifestações importantes. Claro que a gente já vem destacando aqui, ontem à noite mesmo, eu ouvi você destacando, né, sobre o apoio do Lira, Rodrigo Pacheco, Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, do TSE, enfim, de forma institucionalizada. Mas teve outros movimentos importantes entre bolsonaristas. Destaco aqui do Tarcísio de Freitas, que foi eleito governador de São Paulo, ex-ministro do Bolsonaro. Ele recebeu uma ligação do Fernando Haddad, do PT. Haddad se colocando à disposição do Tarcísio de Freitas. Eu achei isso tão nobre, e o Tarcísio hoje já dizendo que acha importante o encontro dele com o Lula para discutir o futuro de São Paulo. Ou seja, é essa democracia que a gente quer ver após as urnas, né, Ricardo? É claro, mas é porque eles também vão ter que conviver, né? Não tem muito jeito. O Tarcísio precisa do Lula, o Lula precisa do Tarcísio, eles vão ter que conversar. E o Tarcísio foi alguém que, apesar de ter sido alçado pelo bolsonarismo e a fama, que esteve nos governos do PT, então já tem uma proximidade, trabalhou no governo Lula, no governo Dilma também. Então ele tem já mostrou que ele tem capacidade de conversar tecnicamente com as pessoas, diferentemente do presidente Jair Bolsonaro, que mostrou nesse governo uma postura diferente, né? Mas eu vi, inclusive, alguns líderes de partidos que sempre estiveram na oposição a Lula, se abrindo para conversar, né? O Podemos. Eu vi um líder, o Fábio Mitidieri, que foi eleito governador lá no Sergipe, contra o petista Rogério Carvalho, dizendo que acha legítimo que o PSD discuta a presença no governo. Então, eu acho que nesse momento, é o momento que a gente faz a transição, é um momento em que todos os eleitos e todos aqueles que têm alguma relação com esse processo de transição, que é o caso do presidente da República, precisam conversar, não tem jeito, né? É assim que funciona. Quando você perde, você tem que fazer uma transição, e quando você ganha, se você ganha, mas tem outra pessoa que ganhou que não é do seu partido, vocês vão ter que conversar de alguma maneira. O Zema vai ter que conversar, não tenho dúvida nenhuma de que o Zema vai conversar com o Lula, que eles vão se encontrar, e isso, acho que isso faz parte do jogo, né? A grande questão é que quem está mais próximo, diretamente ligado ao Bolsonaro, com exceção do Tarcísio, porque foi eleito governador de São Paulo, mas eu digo os ministros, eles até têm conversado com o Lula nos bastidores, né? Ciro Nogueira já ligou para ele, se ofereceu para comandar a transição. Mas quem está bem ligado ao presidente fica esperando o presidente falar primeiro para depois se manifestar, né? Enquanto o presidente não reconheceu o resultado, eles acham indelicado fazer publicamente elogios. Então, assim, há uma pressão muito grande desses ministros para que o Bolsonaro fale logo, para que eles se sintam livres também para tratar dos temas, né? Sem dúvida. Agora, falando sobre o apoio internacional, Ricardo, enquanto a gente conversa, a nossa direção da live até tem mostrado algumas imagens aí das celebrações dos lulistas, também por algum momento mostra bolsonaristas. A gente vai acompanhando ao mesmo tempo, em conversa com você, algumas imagens desse pleito de ontem. Falando sobre o apoio internacional, o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, está no Brasil, está com Lula, né? Pelo menos já esteve por um almoço, um encontro oficial, e teve dezenas de outros líderes que já se manifestaram em apoio a Lula, né? E ao Brasil. Exatamente, mais de 30 líderes internacionais dos mais diversos países, aqui da América do Sul praticamente todos, Estados Unidos, Canadá, México, França, Espanha, Reino Unido, Alemanha, Rússia, União Europeia, Organização Mundial de Saúde. Quer dizer, foi um apoio muito imediato e rápido, o que também reduz qualquer chance de contestação de resultado, e falando muitos deles falando sobre meio ambiente, né, que eu achei muito interessante, sobre a Amazônia, sobretudo, e a necessidade de uma discussão climática, né? É isso. Aí lembrando para o nosso ouvinte, ressaltando para quem nos acompanha também pela live, que essa vinda do presidente da Argentina já é de praxe, né? Ninguém fica imaginando que foi agora só por causa do Lula. Sempre teve muito essa proximidade entre os dois países, não é isso, Ricardo? Exatamente, desculpa. Tranquilo. A voz falhou. Alberto Fernandes, então, que esteve com Lula, participou de um almoço nessa segunda-feira em São Paulo. O encontro ocorreu aí menos de 24 horas após a vitória do petista sobre o presidente Jair Bolsonaro.